Oi gente, bom dia, aqui é a Maura. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu já agradeço os que inscreveram no meu canal e peço que me ajude a chegar nos 50 primeiros inscritos. Eu estou aqui no Parque Municipal de Belo Horizonte. Vou explicar para vocês por que eu estou aqui neste momento gravando esse vídeo. Eu tenho um compromisso às 10 da manhã aqui no centro, então eu precisava estar aqui hoje. O meu compromisso é aqui do lado do parque. E a minha sobrinha chegou do interior para trabalhar aqui em Belo Horizonte como babá. Então, eu quis encontrar com ela antes de ela ir para casa da patroa dela, dar um abraço nela. Ela chegou às 7 da manhã, aí então eu vim mais cedo. Então tô com um tempo livre e aí por isso eu quis gravar esse vídeo aqui, aproveitando esse tempo livre e continuar aquele assunto que a gente estava falando a respeito do meu casamento aos 19 anos, né? Então o que acontece? Aos 19 anos eu me casei. Eu ia fazer 20 no mês de setembro daquele ano de 1999 e me casei. Eu gostaria até de virar a câmera, gente, mas eu não sei virar a câmera enquanto estou gravando. Eu preciso aprender tanta coisa aqui na internet, não sei virar a câmera. Era melhor eu virar para poder mostrar aqui o parque, mas eu não sei virar a câmera. Aí então o que acontece? Eu me casei aos 19 anos e a minha vida mudou, né? Porque vida de casado, né, é diferente, né? A gente sabe, né? O que acontece? Eu vou resumir aqui pra vocês. Assim que eu me casei, eu estranhei a questão, porque como eu parei de trabalhar, eu não tinha mais o meu dinheiro, né, o meu sustento. Aí eu estranhei muito aquela situação. Então, o que acontece? Aqui tem uma água, não vai dar pra passar. Tem uma água ali, vai ser difícil eu passar. Aí o que acontece? Eu não estava trabalhando. Então, no decorrer ali de mais ou menos alguns meses, eu estranhei aquela situação, eu não ter... Olha, gatinho aqui. Eu estranhei aquela situação de eu não ter o meu próprio dinheiro e eu voltei a trabalhar na casa da minha patroa, que eu trabalhei como babá, só que como empregada doméstica. Ela já tinha uma babá e eu não podia dormir no trabalho, eu voltei a trabalhar lá. E no decorrer do meu trabalho, eu descobri que eu estava grávida. Então eu trabalhei lá até os 9 meses, quase os 9 meses da minha gravidez, porque eu parei de trabalhar 7 dias antes do meu filho mais velho nascer. Ele hoje está com 22 anos. Então eu tive o meu primeiro filho, depois eu tive outro que está com 18 anos hoje. Mas naquele tempo, naquele momento ali, que eu tive as minhas crianças, eu tive que ficar em casa. Eu tive que ficar em casa e não tinha como eu ter o meu próprio dinheiro, então eu comecei a fazer artesanato. Aprendi a pintar pano de prato e eu comecei a fazer pano de prato para vender. Ganhava uma graninha com pano de prato, aí depois eu comprei lingerie, com o dinheiro dos panos de prato eu comprei lingerie para eu poder revender. Comecei a revender a lingerie. E foi assim que eu comecei a ter o meu dinheiro, mesmo estando em casa, cuidando dos meus filhos. Gente, eu gostaria muito de virar essa câmera só para eu não ter que ficar aqui mostrando o rosto, mas eu não sei virar a câmera, já falei, né? Não sei virar a câmera. Fui tentar, aí perdi parte do vídeo, porque eu não sei virar a câmera aqui enquanto eu tô gravando. Aí então o que acontece? Eu ganhava o meu dinheirinho lá com meus artesanatos, meus panos de prato. Eu aprendi, porque eu não sabia, eu aprendi a fazer a pintura no pano de prato e o crochê. Eu aprendi a fazer a pintura e o crochê. Então eu vendia meus panos de prato. E com aquele dinheiro eu comprei também as lingeries para eu começar a vender. Então eu comecei a ter aquele valorzinho ali que me ajudou muito, muito mesmo, muito mesmo. E nessa época, gente, eu comecei a guardar uma pequena quantidade. Eu lembro que quando eu comecei meus panos de prato, era 10 reais cada. Quando eu vendia 10 panos, e aí eu tinha lá 100 reais, aí o que acontecia? Eu guardava 10 reais, entendeu? Eu guardava 10 reais.
Então desde aí eu comecei a economizar, abri uma conta poupança e nesse momento eu comecei a ter o hábito de economizar. Meus filhos foram crescendo, o mais velho já estava com 7 anos, então eu estava procurando serviço. Aí o que acontece? Eu achei um trabalho como diarista, né? Fazer faxina. Comecei a fazer faxinas. Então foi o meu primeiro trabalho como diarista, como faxineira. E o que acontece foi que eu comecei a ganhar mais, porque naquela época eu acho que estava sendo R$80 a faxina, se eu não me engano. Hoje tá 200, né? Hoje tá 200. Acho que era R$80. Comecei a fazer faxinas. Primeiro uma, depois duas. Aí eu já estava fazendo faxina em 3 casas. Gente, depois eu vou fazer um vídeo falando exatamente assim sobre faxina. Um trabalho duro. A gente ganha bem, que eu acho que compensa mais do que trabalhar, como que fala? Com carteira assinada, eu acho que compensa mais. Porque eu ganhava, né, começou de 80 quando, hoje tá 200 como eu falei, né, foi aumentando no decorrer. Aí então, o que acontece? Você ganha mais. E eu comecei a pagar o meu INSS por conta própria, né? Eu pagava o meu INSS por conta própria. Então eu economizava, guardava um pouco de dinheiro, pagava o meu INSS e resolvia as minhas pequenas coisas. Gente, quando eu casei, eu e o meu esposo tínhamos só 2 cômodos com telha amianto. Uma hora eu vou fazer o vídeo da minha casa não é bonita, meu bairro não é bonito. O meu bairro não é bonito, a minha casa não é bonita, mas é gratidão a Deus. Eu acho que ainda dá pra melhorar muita coisa e tudo é um passo de cada vez, né? É um passo de cada vez. Como a gente estava, a gente não está mais, né? Isso é muito importante. Existe esse crescimento, essa evolução. Eu não estou no mesmo lugar, eu estou andando, eu estou sempre modificando alguma coisa, graças a Deus. Quando a gente casou era só 2 cômodos, a gente cresceu, a casa lá, colocando cerâmica. E nesse tempo que eu estava trabalhando, eu pude ajudar o meu esposo. Meu esposo sempre trabalhou fechado, sempre trabalhou fechado. Nesse momento ele está trabalhando com um aplicativo parecido com o Uber, mas não é Uber, é um aplicativo local. Então o que acontece? Eu comecei a economizar dinheiro e comecei a trabalhar nas minhas faxinas. Um trabalho cansativo, duro, mas eu trabalhei por 10 anos nas minhas faxinas. 10 anos, gente. Meu braço tá até doendo aqui agora. Vou ter que parar esse vídeo logo, logo. Eu trabalhei por 10 anos nas minhas faxinas e dou graças a Deus, porque eu consegui resolver muita coisa na minha vida com essas faxinas. Muita coisa mesmo. Então, eu economizava, como eu já falei, um pouco. Eu comprava lingerie para vender. Então, quando eu comecei com as faxinas, eu parei de vender as lingerie e os panos de prato. Fiquei só nas faxinas, já era um dinheirinho bom, né? E não precisava mais eu estar lutando ali com aquelas vendas de pano de prato e lingerie. E eu não tinha mais tempo também para poder ficar saindo. O tempo que sobrava, né? Eu tava cuidando da minha casa. Mas aí, por 10 anos, eu estava trabalhando nas minhas faxinas. E durante o tempo que eu estava trabalhando nas minhas faxinas, eu trabalhei 10 anos, eu parei de fazer faxina, gente, o ano agora é de 2022, final de 2022. Aí eu queria virar a câmera para mostrar o parque um pouquinho, mas não sei virar a câmera, né? Então, tentando gravar assim mesmo. Então, gente, eu fiz faxinas até o ano de 2022, agora. E o ano de... Aliás, não, gente. Até o ano de 2023, desculpa. Até final do ano de 2023, eu estava fazendo faxina. E parei de fazer faxina no final de 2023, propositalmente. Eu já tinha um plano de parar de fazer essas faxinas, né? No final de 2023. E esse ano de 2024, propositalmente também, eu fiquei em casa. Queria ter esse tempo para eu fazer o que eu quisesse, cuidar da minha casa, ler um pouquinho, sonhar. E a gente sonha melhor. A gente sonha melhor quando a gente tá descansado. Isso é fato. A gente sonha melhor quando a gente tá descansado.
Então eu aproveitei esse tempo que eu estava fazendo, aliás, gente, perdoa se eu for desconectando aqui, porque eu nunca gravei um vídeo assim, tá? Então o que acontece? Eu parei de fazer faxina, né, no ano de 2023, fiquei o ano de 2024 sem fazer nada. E parece que eu vou começar a trabalhar esse ano, gente. Eu tô vindo ver uma questão de trabalho, depois eu explico pra vocês. Tô vindo ver uma questão de trabalho, depois eu explico pra vocês. Mas parece que eu vou continuar, que eu vou começar a trabalhar esse ano. Então o que acontece? Durante as minhas faxinas, eu ficava preocupada, porque o meu dinheiro, ainda que eu estava poupando um pouquinho, eu queria fazer alguma coisa que fizesse um sentido maior, um sentido mais amplo. Então eu pensei o que eu poderia fazer, então eu resolvi estudar. Gente, mas eu vou te contar aqui a questão de resolver estudar. Eu tinha parado no 5º ano, vocês lembram, né? Tinha parado no 5º ano. E fazendo faxina, uma dona de casa, voltar a estudar não é nada fácil. Mas eu falei, vou estudar. Iniciar lá na agora é o 5º ano, né? Onde eu tinha parado a 5ª série. E mesmo fazendo faxinas, eu comecei a estudar. Gente, eu vou parar esse vídeo aqui, que já tá 11 minutos. Eu vou parar e a minha mão tá doendo, mas eu pretendo continuar esse assunto aqui mesmo no parque, até dar o meu horário, tá bom? Aí eu faço um outro vídeo. Um forte abraço para todos vocês e que Jesus abençoe poderosamente. Eu continuo no próximo vídeo falando sobre a minha volta aos estudos. Deus que abençoe, até mais.